Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é 1 Timóteo do capítulo 4 ao capítulo 6. Paulo segue dando instruções mais gerais, recomendações importantes para a dinâmica da pregação e da ação social que a comunidade de fé deveria desenvolver. A preocupação com as viúvas, nesse caso, ela se dá por conta da realidade de uma sociedade patriarcal, o que não era realidade apenas entre os judeus. A questão de como cuidar das viúvas é que podia até ter algumas diferenças, mas outras sociedades também tinham alguns direcionamentos em como fazer isso. Porque a questão da sociedade patriarcal, onde o homem fazia a provisão de todas as coisas, não era apenas uma realidade entre os judeus. Cada sociedade, cada cultura tinha uma forma diferente de encaminhar, algumas até já eram diferentes, mas muitas seguiam essa linha e tinham sim orientações, às vezes diferentes, mas tinham também orientações de como fazer esse cuidado. Então havia isso sim. Podia ter até algumas diferenças, também principalmente no caso da lei judaica, que tinha suas orientações. Talvez houvesse diferenças entre como o judeu fizesse, como o cristianismo encaminhava essa questão também. Mas Paulo deixa claro que havia sim preocupação ao cuidar dessas coisas, havia sim esse direcionamento entre os cristãos. A questão era não tornar a igreja a única responsável enquanto comunidade em todos os casos de viuvez ou de outras situações que demandassem atenção na questão social. Paulo está tratando mais dessa questão das viúvas porque ele quer aprofundar um pouco mais a respeito desse assunto, mas não era o único ponto onde havia essa questão de preocupação com assistência social na comunidade de fé. Os irmãos, em vez de esperar que a igreja se unisse e cuidasse de todos os casos, os irmãos também poderiam cuidar e dividir essas responsabilidades entre eles. Quem sabe cuidando das pessoas mais próximas, até mesmo daquelas que eram da sua família. E é o que nós vemos nessas recomendações de Paulo nesse texto. Ele ainda incentiva que as viúvas mais novas, as que ainda eram mais novas, pensassem sim na possibilidade de um novo casamento para ter uma família para cuidar, já que a mulher cuidaria das coisas da casa e também ser cuidada, já que a sociedade entendia que a mulher deveria ser cuidada nesse aspecto. Em vez de só ficar contando com o apoio da comunidade, Paulo fala até da possibilidade de pensar em um novo casamento. Parece que a experiência que Paulo teve com esse assunto é que fez ele dar uma aprofundada maior nesse tema em especial, desse cuidado de assistência social com as viúvas. Porque ele parece ter tido algumas experiências em que algumas viúvas mais novas eram apoiadas pela comunidade e no fim acabavam deixando de lado a piedade cristã. E acabavam dando um testemunho ruim diante da sociedade por conta da forma como elas passavam a viver. É claro que nós nunca podemos definir que todos os casos terão problemas. Porque um caso deu problema, todos os casos vão ter problemas. Nós não podemos fazer isso, porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, as reações podem sim ser diferentes. Mas diante de uma situação onde houve um problema, nós devemos sim estar preparados para outros problemas caso as situações venham a acontecer novamente, quer da mesma forma ou até de outra forma, tendendo para uma questão de dificuldade. Nós não podemos desconfiar da pessoa em si. Como eu disse, cada pessoa pode ter uma reação totalmente diferente. Mas essa experiência que nós já tivemos com outras situações precisa nos mostrar possibilidades de encaminhar a situação para evitar que nós tenhamos problemas por estar tentando fazer a coisa certa. Essa era a preocupação de Paulo nesse momento.
Muitas vezes isso não é aceito, parece que há um preconceito, uma desconfiança por conta de um problema que aconteceu no passado. Algumas pessoas sim agem com preconceito e não querem ajudar de forma alguma, querem impor uma série de condicionantes para ir para o caminho da ajuda. Não é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou falando que nós devemos sim apoiar, devemos sim ajudar, mas observar o que está acontecendo. E se a situação seguir naturalmente em ordem, continuamos ajudando naturalmente. E que se a situação trouxer algumas dificuldades que nós já vimos acontecer, ou tivemos conhecimento, quer seja por conta de situações como a própria Bíblia relata, ou por outras situações que tivemos conhecimento, nós devemos ter um encaminhamento para resolver a situação de forma adequada. Nós não devemos simplesmente ajudar e não nos preocuparmos que o testemunho fique ruim, como também não podemos deixar de fazer porque alguém teve um testemunho ruim enquanto estava sendo ajudado. Nós usamos dessa experiência para observar as situações, observar os frutos e encaminhar as situações a partir do que vier a acontecer. Se não tiver nenhuma dificuldade, seguimos. Agora, se houver alguma dificuldade, até por questão espiritual, nós precisamos apoiar e ajudar para que haja mudança, para que haja acerto. Ou até tomarmos cuidado com aquele tipo de continuidade de ajuda, para que não fique parecendo que nós estamos concordando com o erro simplesmente. Nós devemos lutar e orientar e ajudar, anunciar para que o erro seja deixado, para que o testemunho seja bom e não um testemunho que cause problemas. Paulo recomenda nesse texto ainda o cuidado tanto no relacionamento entre as pessoas, como também recomenda a aceitação da pregação de Timóteo. Essa preocupação com os que podem falar coisas que parecem até boas e fazem sentido, parecem interessantes, parecem coerentes até com a questão da Bíblia, mesmo que estejam bem distantes, porque na verdade no fim acabam tirando a nossa liberdade em Cristo, é uma realidade muito presente nos nossos dias. As pessoas gostam muito de regrinhas, gostam muito do pode ou não pode, isso é certo ou isso é errado. E isso tira a nossa liberdade em Cristo, apesar de parecer que há uma certa espiritualidade nessa questão toda. Em Cristo nós somos livres para fazer qualquer coisa. Não tem essa de pode ou não pode. Tudo é lícito. Paulo continua com nem tudo é conveniente. Mas eu estou no momento ainda anterior. Paulo em outro texto fala isso, essa questão do lícito e conveniente, essa coisa toda. Então eu estou resgatando algo que Paulo já falou em outra carta, mostrando que ele está mantendo a coerência quando está falando de um outro assunto, mesmo não citando exatamente a mesma coisa, usando as mesmas palavras. Não tem essa de pode ou não pode. Tudo é lícito. Nós podemos fazer qualquer coisa. A nossa preocupação para saber se é conveniente ou não, é buscar a direção no Espírito Santo, para que possamos entender se aquilo que vamos fazer agrada ou não agrada ao Senhor, se é a vontade dele para a nossa vida ou se não é a vontade dele para a nossa vida. Não é o que aparece ou o que as pessoas entendem como mais espiritual, as regrinhas, o pode ou não pode, que deve ser seguido. Até mesmo aquilo que ninguém poderá dizer que seja errado, pode ser errado para mim. Pode me afastar do centro da vontade de Deus. Esse é o grande destaque nessa questão toda. Não é meramente certo ou errado. A liberdade que nós temos em Cristo não aponta para regrinhas de certo ou errado. Aponta para buscarmos a vontade do Senhor e sermos livres de fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Seguir livres debaixo da vontade do Senhor, livres daquele desejo natural do ser humano de ir contra a vontade do Senhor, de pecar ou de achar que pode fazer o certo mesmo sem a direção do Senhor. Eu dou um exemplo. Seria errado, alguém poderia dizer que é errado ser missionário em outro país? Ninguém vai dizer que isso é errado.
Só que se esse não é o chamado do Senhor para a minha vida, eu estarei me afastando do centro da vontade de Deus para a minha vida. Consegue entender agora? Não é meramente isso pode ou isso não pode. O que o Senhor quer de mim? O que agrada ao Senhor? O que eu devo fazer para glorificar o nome do Senhor? O que eu, como membro do corpo de Cristo, devo fazer para que o corpo todo seja edificado com a minha função específica? Não vai ser errado ser missionário em outro lugar, nunca vai ser errado. Mas se não for a vontade do Senhor para a minha vida, eu estaria em desacordo com o que o Senhor tem para mim. Por isso, então, não se trata simplesmente de pode ou não pode fazer. Tudo é lícito. Mas o que é conveniente é a vontade do Senhor para cada pessoa. E aí cada pessoa que é um membro desse corpo de Cristo, cada um terá uma função diferente, como cada membro do corpo humano tem uma função diferente. Mas cada membro com sua função diferente edifica o corpo todo, cuida de todo o corpo, faz o corpo todo ter as coisas em ordem. A mesma coisa o corpo de Cristo. Eu tenho que saber qual é a minha função dada por Deus, qual é a vontade de Deus para a minha vida e agir de acordo com a vontade dele. E não simplesmente fazer o que se entenda que seja certo ou errado, ou deixar de fazer o que é errado. Eu tenho que buscar a vontade do Senhor para a minha vida. E aí viver de acordo com isso. Há uma observação ainda que precisa ser feita, porque parece que Paulo, dependendo da tradução, da leitura que a gente faça desse texto, parece que Paulo está indo contra a ciência. E como esse é um assunto que está em voga nos nossos dias, vale a pena a observação a respeito do que Paulo quer dizer com ciência nesse caso. A preocupação aqui não é com a ciência no estudo científico dos nossos dias. A preocupação com ciência aqui é a ciência de conhecimento, que muitas vezes até misturava a fé com esse conhecimento, com essa capacidade interpretativa nos dias do apóstolo. Esse movimento que Paulo se preocupa com ele acabou sendo conhecido na história como gnosticismo. Um ramo que causou, sim, muitos problemas ao cristianismo, porque ainda estava firmando as suas bases. E as pessoas às vezes ouviam aquelas observações que pareciam fazer sentido, pareciam coerentes, mas no fim acabavam se afastando completamente do que realmente o texto da palavra do Senhor, no caso o Antigo Testamento, a interpretação apontando para a vida de Jesus, que é o que nós temos no Novo Testamento, acabava se afastando disso, e as pessoas nem notavam, parecia que estava certo, parecia que fazia sentido, parecia que estava correto, e as pessoas então seguiam aquilo. Eu recomendo buscar mais informações a respeito desse movimento, que tinha muito espaço dentro do cristianismo nascente ainda, e causou sim muitos problemas no começo da pregação, porque parecia certo, porque parecia fazer sentido, e no fim se afastava muito da interpretação do que realmente foi revelado. Há muitos livros que tratam de forma séria a respeito desse movimento, que ficou conhecido, repito o nome, como gnosticismo. Aprofundar esse conhecimento pode nos ajudar a evitar erros parecidos com o que aconteceu naqueles dias, nos nossos dias. E também fazer a devida adaptação para outros assuntos tantos que podem surgir nas pregações, que podem surgir nas defesas de que o cristianismo vê dessa forma, o que parece fazer coerência e confirmar algo com relação a um texto bíblico específico. Nós precisamos conhecer e fazer essas devidas adequações, essas devidas observações, buscando a orientação do Espírito Santo e não confiando apenas naquilo que nós conhecemos. É importante conhecer, é importante buscar essa sabedoria, mas ela é nada se não for a direção do Espírito Santo. Então busquemos principalmente a direção do Espírito Santo. E notemos o que realmente preocupava Paulo nesses dias que ele fez a recomendação para Timóteo, e buscando todo esse conhecimento e todo esse discernimento da parte do Espírito Santo.
conhecimento em livros e também na história, conversando e tudo mais, e claro, buscando discernimento com base na orientação do Espírito. E nós possamos então tanto entender o que afligia Paulo naquele momento, quando ele estava preocupado com ciência, que era esse tipo de coisa, e também adaptar para os nossos dias, para que possamos buscar realmente a orientação que o Senhor deu através de Paulo e colocar em prática aquilo que realmente agrada ao Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.